Olá! Hoje, nossa exploração se aprofunda nos eventos, assim, transformadores do capítulo 24 de Lucas. Começamos com uma cena bem forte. Mulheres chegando ao túmulo de Jesus muito cedo, de madrugada mesmo. Elas encontram a pedra removida, mas o corpo sumiu. Ok, vamos explorar isso. Elas ficam confusas, né? Então aparecem dois homens com roupas que brilhavam muito, como relâmpagos. A mensagem deles é direta e, uau, chocante. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. E aí, na hora, elas se lembram do que Jesus tinha dito lá na Galileia, sobre morrer e ressuscitar. É fascinante aqui, né? Essa junção da evidência física, o túmulo vazio, e a proclamação divina, a interpretação dos anjos, é o primeiro anúncio da ressurreição. Mas olha só a reação dos apóstolos. Quando as mulheres contam, incredulidade total, acharam que era tipo delírio, um disparate. E essa honestidade do texto é muito importante, eu acho. Mostra que nem os mais próximos acreditaram de cara. O ceticismo deles ressalta o quão inesperado era tudo aquilo, torna a fé posterior ainda mais forte, né? Exato. Essa dificuldade inicial para crer já prepara a gente para outra cena-chave, onde a gente vê essa fé sendo construída assim, passo a passo, a caminhada para Emaús. Dois discípulos andando super para baixo, conversando sobre tudo o que tinha acontecido. E Jesus se junta a eles, mas eles não o reconhecem. E na conversa, eles falam da decepção profunda deles. Nós esperávamos que fosse ele quem ia redimir Israel. É bom lembrar o peso disso para eles, né? A expectativa era um Messias libertador, talvez político até. A frustração vem dessa esperança terrena que pareceu desfeita. Sim, e se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê Jesus agindo como um guia. Paciente, mas também direto. Ele chama eles de insensatos e lentos de coração. Por quê? Porque não conectaram os pontos das profecias, especialmente a necessidade do sofrimento do Messias antes da glória. Isso era crucial. E Jesus não só ensina, ele reinterpreta toda a história sagrada deles à luz disso. E faz isso, como diz o texto, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Quer dizer, ele pega as escrituras hebraicas inteiras e mostra como a história dele estava lá o tempo todo. Aqui é onde fica realmente interessante. O ponto de virada. Chegando em Emaús, eles insistem para Jesus ficar com eles, e é na mesa, naquele gesto tão familiar, pegar o pão, abençoar, partir e dar para eles, que os olhos se abrem. Eles o reconhecem e, na mesma hora, ele some. A compreensão vem de repente e eles percebem. Poxa, não ardia o nosso coração enquanto ele falava com a gente no caminho e explicava as escrituras. A chave foi a escritura explicada junto com o encontro pessoal, né? Totalmente. Esse reconhecimento no partir do pão é muito simbólico. Lembra a última ceia. Talvez aponte já para a presença contínua de Cristo na comunhão, na Eucaristia. E a reação deles, impressionante. A dúvida vira ação na hora. Mesmo sendo tarde e noite já, eles voltam, sei lá, 11 quilômetros para Jerusalém. Essa urgência mostra a força da convicção que nasceu ali. O encontro mudou tudo para eles. Aí, de volta a Jerusalém, eles encontram os 11 outros discípulos. E estes já tinham a notícia. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E bem na hora que os dois de Emaús estão contando a história deles, o próprio Jesus aparece no meio do grupo. Paz seja com vocês. Imagina o susto. Eles ficam com medo, acham que é um fantasma, um espírito. Jesus precisa acalmar todo mundo, mostrar as mãos e os pés marcados e até pede comida. Ele come um pedaço de peixe assado ali para provar que era ele mesmo, em carne e osso, ressuscitado. E aqui tem outro ponto profundo. Além de provar que estava vivo fisicamente, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele mostra como tudo, lei, profetas, salmos, quer dizer, as Escrituras todas, apontavam para ele. Por seu sofrimento, morte e ressurreição. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como a revelação divina interage com a nossa capacidade de entender as Escrituras. E é dessa compreensão iluminada que nasce a missão, pregar arrependimento e perdão dos pecados para todo o mundo, todas as nações, começando por Jerusalém.
e com a promessa do poder do alto, do Espírito Santo, para capacitá-los. Então, o que tudo isso significa no final das contas? O capítulo termina com a ascensão, ali perto de Betânia, e os discípulos voltando para Jerusalém. Mas a mudança neles é radical. Em vez de medo, dúvida, eles estão cheios de grande alegria e ficam no templo louvando a Deus sem parar. Uma transformação completa, da confusão para a fé vibrante. Exatamente. Lucas 24 nos dá essa progressão incrível. Começa na perplexidade do túmulo vazio, passa pela iluminação das Escrituras no caminho, pela confirmação física em Jerusalém, e culmina na missão global e numa alegria que não se abala mais. Fica a reflexão, né? Como esse padrão, a dúvida inicial, sendo confrontada e transformada pela Escritura explicada e pelo encontro pessoal com o divino, talvez continue sendo um modelo para a jornada de fé e compreensão até hoje.